A paz do Senhor Jesus, igreja amada. Aqui é o pastor Agno Santiago do Ministério Suzon e esse é mais um livro da série Livros que Li. E eu quero trazer para você agora nesse vídeo o livro Como Árvores, do Aloysio Mendes, da editora King. É um livro relativamente fino, tem uma caneta aqui dentro que eu estou marcando a página, mas é um livro fino, é um livro pequeno e muito dinâmico, tá? O objetivo do livro é manifestar o reino de Deus, é explicar, tratar de assuntos do reino. Inclusive o vídeo anterior foi falando sobre o reino de Deus perpétuo e inabalável do pastor Luiz Hermínio, e esse aqui também fala um pouco sobre o reino, manifestando o reino de Deus na simplicidade de uma árvore. Então ele faz esse paralelo como se nós fôssemos como árvores. E aqui tem uma árvore, parece uma macieira, uma árvore bem frutífera na capa. Esse livro é de 2017 e eu gostaria de compartilhar com você alguma coisa desse livro, no intuito de fazer você desejar, querer ler esse livro e descobrir um pouco mais, aprender um pouco mais sobre o reino de Deus. Como eu falei no vídeo anterior sobre o livro do pastor Luiz Hermínio, O Reino de Deus Perpétuo e Inabalável, esse livro também não esgota o assunto. É importante a gente entender e ler diferentes autores para que a gente possa ter uma visão mais panorâmica e até formar a nossa própria opinião a respeito daquele assunto. Porque se eu leio sempre só um autor, eu acabo pegando a visão dele e acho que aquela é a minha. Eu nunca ouvi uma opinião diferente, nunca ouvi uma outra pessoa falar sobre o assunto. Então aqui vai um livro eu particularmente não conheço o autor, o Aloysio, tá? O que eu conheço é só esse livro, mas como eu disse, a proposta dessa série Livros que Li é trazer para você uma segurança teológica, uma segurança até espiritual, ministerial, pastoral, com o discernimento de um pastor, uma opinião a respeito do livro. Então os livros que eu li e que eu gostei, que eu recebi, que eu fui abençoado pela mensagem do livro, eu estou compartilhando aqui. Já li muita coisa que eu não gostei, já li muita coisa que eu não vou postar, mas o que eu li e que eu gostei está aqui nessa série de vídeos, tá ok? Então o assunto o reino de Deus é muito vasto, nenhum dos dois livros esgota esse assunto, mas trazem boas informações, importantes informações, e apesar de não ter aprofundado no tema, aquilo a que se propôs o livro foi profundo, entende? Então vamos lá. Primeiro capítulo, eu gosto sempre de falar do sumário. Primeiro capítulo, o reino de Deus, o ambiente propício. Segundo capítulo, o espírito humano, a raiz. Terceiro, a alma humana, o caule. Quarto, o corpo humano, as folhas. Quinto, o louvor e adoração, flores. Sexto, a manifestação da vida de Deus, é o fruto. E sétimo, a palavra de Deus, a semente. Então, nesse paralelo de uma árvore, cada elemento dessa árvore, cada parte dessa árvore vai ter uma representatividade, um paralelo com o reino de Deus e com a nossa vida, a nossa caminhada cristã em Deus. E como eu sempre gosto de separar um trecho do livro, eu quero trazer uma informação que esse livro traz. É uma informação que não é espiritual, mas nas entrelinhas você vai percebendo a grandiosidade dessa palavra. Diz assim: o cedro do Líbano, uma das árvores mais citadas na palavra, cresce devagar, mas chega a atingir 40 metros de altura, e a sua estimativa de vida é de mais de 7.000 anos. Tem aquele texto, né? O justo florescerá como o cedro, crescerá como o cedro no Líbano. É esse cara aqui. Nos primeiros anos, a sua raiz cresce até 1,5 metros de profundidade, enquanto a planta tem apenas 5 centímetros. Você vê uma raiz de 1,5 metro para sustentar uma plantinha de 5 centímetros.
Suas raízes procuram água, não dependem de chuva e resistem a ventos e calor. As raízes de outras árvores crescem até atingirem as rochas e para por ali. Mas a raiz do cedro e do Líbano cresce e envolve a rocha. Ela vence a rocha, ela contorna a rocha e continua buscando pelos lençóis de água. Da mesma forma ocorre com o crescimento espiritual, que não é visível aos olhos humanos, porque a mudança começa de dentro para fora, no nosso interior, e irá se manifestar no exterior posteriormente, ainda que pareça demorar um pouco. Mas é o crescimento interior, ou seja, a raiz, o crescimento do espírito do homem, que determinará a nossa resistência e longevidade. Como você sabe, eu gosto de destacar, trechos que me edificam, aquilo que me chama a atenção, às vezes aquilo que Deus falou comigo, Então eu faço anotações, eu faço apêndices durante a leitura, e naquilo que eu vou sendo edificado, eu vou marcando, tá? Então é um livro muito gostoso de ler, é um livro pequeno, é um livro rápido, mas é um livro muito rico de informações, tá? Então fica aqui a minha contribuição a respeito desse livro. Se você em algum momento pensou que está parado no tempo, que não está fluindo, que não está na velocidade do Espírito, muito provavelmente você olhou para a árvore do lado. Você é uma árvore plantada no reino, no terreno fértil, propício do reino de Deus. Então você precisa se preocupar apenas com o seu crescimento. Repreende de uma vez por todas, em nome de Jesus, esse espírito de comparação. Porque quando chegar o grande dia e você estiver lá face a face com o Senhor não vai te perguntar: por que você não deu frutos como aquela árvore fulano de tal? Por que você não ministrou a palavra como aquele? Por que você não deu sombra como aquele? Por que você não cantava como fulano? Ele vai perguntar: por que você não fez o que você precisava fazer? Por que você não deu o fruto que você tinha que dar? E eu quero fazer um paralelo aqui rápido com a parábola da figueira estéril. No livro de Lucas, Jesus ele conta essa parábola e ele diz que tinha uma figueira plantada no meio de uma vinha. E às vezes a gente se sente assim, você pode estar se sentindo assim, uma figueira fora do padrão de todo um contexto. Mas entenda, você foi plantada ali. E o dono da vinha veio por 3 anos buscar figo, não veio buscar uva. E talvez o Senhor tenha vindo, esteja vindo até você já por 3 anos, por 3 tempos, por 3 ciclos, por 3 oportunidades, buscando em você aquilo que Ele fez você para gerar, para produzir, para frutificar. Só que às vezes a gente fica olhando ao nosso redor, tudo é uva, tudo é uva, tudo é uva. Eu estou plantado no meio de uma vinha, quem sou eu afinal de contas? Olha para dentro de você, olha para aquilo que o Senhor gerou dentro de você, olha para o seu propósito, olha para a sua chamada. Ah, mas fulano ora tantas horas a mais do que eu, fulano já trocou de carro, fulano já casou, fulano já foi para a faculdade, fulano já tem o ministério dele. Ei, olha para você, em nome de Jesus. Porque quando Jesus quiser figo, Ele pode olhar na vinha toda, andar pela vinha toda, passear por toda a parreira, mas Ele vai direto naquele que dá figo, que é a figueira. Você não está plantado no lugar errado, você não está plantando no tempo errado, você só precisa fazer aquilo que você nasceu para fazer. Parar de olhar para fulano, beltrano, olhar para as circunstâncias, olhar até na sua denominação, aí dentro da sua igreja, no seu ministério. Talvez você seja um ministro de louvor e fica se comparando porque fulano canta no culto de domingo, no culto especial de ceia, no culto disso, daquilo, e eu só canto. Frutifica onde você foi plantado. O seu padrão, a sua referência
é o céu, não é o seu vizinho. Olha para dentro de você e procura aquilo que o Senhor colocou como uma árvore, como o cedro do Líbano. Fortaleça, aprofunde as suas raízes, porque quando se manifestar, quando a promessa se cumprir, quando o seu tempo chegar, o dono da vinha vai vir buscar figos, porque ele já não quer mais uvas. Você não precisa ser igual a todo mundo. Você não precisa se constranger, se podar, se limitar, se contorcer para produzir algo que você não foi gerado para produzir. Muitas vezes você se anula, muitas vezes você se limita, muitas vezes você se recolhe, se retrai para se enquadrar dentro de um sistema, de um padrão que não foi o céu que estabeleceu. Seja livre em nome de Jesus. Graça e paz, fica com Deus e vem comigo para o próximo vídeo da série Livros que Li.